Então hoje, como disse ao princípio, nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, a festa do corpo e sangue do Senhor, e vamos hoje entender um pouco como essa festa surgiu, em qual contexto, em qual época, e por que para nós hoje é importante celebrar e renovar a nossa fé neste grande sacramento, que é o maior sacramento que a Igreja tem, que é o sacramento da Eucaristia. Em primeiro lugar, é necessário dizer que a Igreja sempre acreditou na Eucaristia. Não houve um momento onde a Igreja começou a acreditar. Desde, como nós escutamos no Evangelho de hoje, Jesus que já dizia que Ele daria a sua carne como verdadeira comida, o seu sangue como verdadeira bebida. E na última ceia, reunido com os apóstolos, Jesus institui o sacramento da Eucaristia quando diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Naquele momento é instituído o sacramento da Eucaristia e também o sacerdócio para que pudesse ser instituído a Eucaristia. Então a Igreja sempre acreditou na Eucaristia. E nós, na segunda-feira, celebrávamos o mártir São Justino. E São Justino foi um leigo que nasceu no ano 102 depois de Cristo. Ou seja, ele nasceu muito próximo da morte do último apóstolo, São João. Então, provavelmente, os seus pais conheceram os apóstolos, escutaram a vida dos cristãos. E São Justino, que morreu martirizado, ele escreveu uma apologia, uma defesa da vida cristã ao imperador diante da perseguição. E nesta apologia, neste livro, ele relata como os cristãos celebravam a Eucaristia. E se você ler, você vai perceber que a essência, o essencial, é a mesma coisa que nós celebramos até o dia de hoje. Então esse é o primeiro ponto. A Igreja sempre acreditou que Jesus está verdadeiramente presente na Santíssima Eucaristia. Agora, a maneira como a Eucaristia foi adorada, foi reverenciada ao longo dos anos, foi aumentando de acordo com a consciência dos fiéis e da Igreja. E digo isso porque até o século XIII a Igreja não existia o costume, por exemplo, da adoração eucarística, não existia o costume de expor o Santíssimo Sacramento para ser adorado. A Eucaristia era celebrada na Santa Missa e as reservas eucarísticas eram guardadas para levar a Eucaristia para os enfermos, para aqueles que precisavam, que não podiam chegar até a Santa Missa. E antes do Concílio Vaticano II, no século passado, o sacerdote celebrava voltado para Deus, não de costas para o povo, mas ele celebrava voltado para Deus. Toda a assembleia e o sacerdote estavam dirigidos a Deus. E como o sacerdote estava voltado para Deus, logo as pessoas, os fiéis, não tinham conhecimento do que o padre fazia. Até mesmo porque o costume de elevar a hóstia depois da consagração só apareceu depois do século XIII. Antes disso, não existia esse momento em que o sacerdote, depois de instituir a Eucaristia na Santa Missa, eleva a Eucaristia para a adoração. Então, diante da necessidade de que a Igreja, os sacerdotes, perceberam de fomentar a devoção eucarística nos fiéis, eles começaram então, depois da consagração, elevar um pouco a Eucaristia para que os fiéis pudessem ver a Eucaristia sendo consagrada e pudessem adorar. Mas não existia o costume de adorar a Eucaristia. A Igreja sempre acreditou na Eucaristia, mas a adoração era feita na Santa Missa. Não existia, como nós temos hoje, como esta igreja, por exemplo, a adoração perpétua, onde Jesus fica exposto e as pessoas podem adorá-lo. Então isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Depois, durante este século XIII, a igreja sofreu por diversas heresias, diversos erros teológicos sobre a Eucaristia. Por exemplo, um sacerdote chamado Berengário de Tours começou a dizer que, na verdade,
Jesus não estava realmente presente na Eucaristia, não era o seu corpo verdadeiro que estava ali, mas era uma presença espiritual. E ele quis defender essa tese porque ele queria explicar com a sua razão os sacramentos. Então, não é possível explicar com a razão como pode um pedaço de pão, depois da oração, da consagração, se transformar no corpo de Cristo, porque os nossos olhos continuam vendo pão. Quando nós comungamos, nós sentimos o gosto do pão. Então, continua sendo pão aparentemente, mas ocorre um milagre da transubstanciação. Aquele pão se transforma na carne, no corpo de Cristo. Então o Berengário queria explicar o Santíssimo Sacramento e por isso ele começou a pregar que na verdade não era a presença real, mas era uma presença espiritual. E é claro que a igreja chamou ele, pediu para que se retratasse, e ele se retratava, depois voltava atrás, se retratava, voltava atrás, e a igreja então condenou o Berengário como um herege, alguém que estava ensinando uma doutrina errada. E por outro lado, existia nesse século XIII uma heresia chamada dos cátaros, que começaram a pregar uma vida sem as coisas materiais. Para os cátaros, tudo que era material era mal, era ruim. Então, como o sacramento da Eucaristia é feito através do pão, que é material, logo Deus não pode estar presente no pão. Deus não pode se rebaixar de tal modo que se torna presente num pedaço de pão. Então eles começaram a pregar também esta heresia, dizendo que a Eucaristia não era verdadeiramente o corpo de Cristo. E a igreja, como sempre, começou a defender, mas não somente isso. Durante todos os séculos, onde a igreja sofreu por heresias, erros, sempre a igreja levanta santos, santas e milagres para comprovar a sua doutrina, que de fato Jesus está realmente presente na Santíssima Eucaristia. Então, diante deste século, movido por estes erros teológicos, surgiu uma santa chamada Santa Juliana, que nasceu em Liege, na Bélgica, e ela já com 15 anos teve uma visão da lua, e a lua estava cheia, mas faltava um pedaço da lua. É como se tivesse um pedacinho faltando, um círculo que faltava na lua. E ela teve esta visão, e ela continuou a ter esta visão, mas ela não entendia qual era o motivo, o que Deus queria falar com ela diante desta visão. E ela então foi rezando, foi discernindo, pedindo a Deus a graça, e depois de muitos anos, continuando tendo essa visão, ela entendeu que Deus queria falar a ela que faltava uma festa na igreja, faltava uma celebração especial nos mistérios da igreja. E esta festa era uma festa que precisava ser celebrada em honra ao Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Então ela começou a escrever cartas para os bispos da sua cidade, pedindo que esta festa fosse celebrada. E pela primeira vez, então, pedido desta santa, o bispo de Liege celebra uma festa na sua diocese em honra ao Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Isso foi no ano 1246, século XIII. Porém, o bispo dessa diocese faleceu e depois não deram continuidade à festa, porque era uma festa local. Somente nesta diocese se celebrava esta festa. E aí aparece a providência de Deus. No ano de 1263 ocorre um milagre eucarístico numa cidade chamada Bolsena. Um sacerdote foi celebrar a Eucaristia, mas ele naquele momento duvidou, tinha dúvidas de que se realmente Jesus estava presente na Eucaristia. E no momento em que este sacerdote então foi partir o pão, e a Eucaristia desta época era diferente da Eucaristia que nós celebramos hoje, era mais pão, né? Não é tanto como o nosso de hoje. E esse sacerdote então, quando foi partir o pão, começou a sangrar.
e sangrou, o sangue escorreu por todo o corporal, pela toalha, e o sacerdote, no momento de desespero, começou a juntar as coisas e correu em direção ao bispo para apresentá-lo isso que tinha acontecido. E este acontecimento chegou aos ouvidos do Papa, que se chamava Urbano IV nessa época. O Papa imediatamente saiu em procissão em direção a essa cidade para ver este milagre que tinham relatado. E quando ele presenciou este milagre, pediu que fossem feitos estudos para comprovar se de fato aquilo tinha sido um milagre. E depois de receber a confirmação do milagre, o Papa Urbano IV, que já conhecia Santa Juliana, que já sabia do pedido que ela tinha feito para celebrar esta festa, então o Papa institui, no ano de 1264, a festa, a solenidade de Corpus Christi. Toda a Igreja Universal deveria celebrar todos os anos esta solenidade. E este século XIII é o século de muitos santos, muitos teólogos, inclusive Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, grandes teólogos. E o Papa Urbano IV, então, mandou chamar estes grandes teólogos e pediu para que eles pudessem compor o hino da Santa Missa deste dia, as leituras, os ofícios deste dia. Então, os teólogos começaram a escrever, compor os hinos para a Santa Missa, São Tomás de Aquino, São Boaventura e outros. E quando eles voltaram para apresentar ao Papa aquilo que tinham composto, São Tomás de Aquino foi o primeiro a apresentar o que tinha escrito, e a tradição conta que os outros, entre eles São Boaventura, que era um grande doutor já na época, ao escutar aquilo que São Tomás de Aquino tinha escrito, rasgou o que ele tinha feito e disse: nem vou apresentar o meu, porque isso é extraordinário, isso é esplêndido. E esta composição de São Tomás de Aquino é a sequência que nós escutamos antes do Evangelho, e também o famoso hino Tão Sublime Sacramento, que é a última estrofe de um hino composto por São Tomás de Aquino para esta ocasião. Então, a partir da instituição desta festa do Corpus Christi, é quando a Igreja começou a expor o Santíssimo Sacramento para ser adorado. Antes disso, não era comum. Então, o Papa ordenou que nesta solenidade se fizessem procissões pelas ruas para mostrar ao povo a devoção ao Santíssimo Sacramento. E tudo isso, meus irmãos, nos ajuda a entender a riqueza que nós temos, a Eucaristia que nós temos, a Eucaristia que nós adoramos, a Eucaristia que nós comungamos, a Eucaristia que nós celebramos, chegou até nós por causa destes homens e mulheres que lutaram para que nós até hoje confirmássemos com a nossa fé a presença real na Santíssima Eucaristia. Então, para nós católicos, Jesus não está espiritualmente presente na Eucaristia, Ele está verdadeiramente. É o seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Por isso, nós precisamos de toda a devoção diante da Eucaristia. Por isso que nós precisamos nos colocar diante da Eucaristia para pedir a Jesus as graças necessárias. Nós, muitas vezes, não temos consciência do grande tesouro que Deus nos deu, da grande graça que nós temos. Imaginem que hoje nós podemos comungar todos os dias. Se você vai na missa todos os dias, você pode comungar todos os dias. Isso, há uns séculos atrás, era impossível. As pessoas não comungavam com frequência. Primeiro, porque as pessoas acreditavam profundamente na presença de Jesus na Eucaristia, portanto elas, antes de se aproximar para comungar, tremiam, porque elas estavam para receber o próprio Jesus. Então muitas pessoas adiavam a comunhão com medo de ofender a Deus, por medo de não ser dignos de receber a Eucaristia. Tanto é assim que a Igreja precisou, através de um concílio, decretar que era obrigatório comungar pelo menos uma vez ao ano.
e se confessar pelo menos uma vez ao ano, porque as pessoas tinham medo de se aproximar da Eucaristia. Então nós temos a grande graça de poder comungar todos os dias, mas infelizmente nós percebemos que o fato de poder comungar todos os dias nos acostuma. Nós nos acostumamos à Eucaristia, nós nos acostumamos a estar diante de Jesus, nós não nos preparamos devidamente para receber a Jesus, nós nos aproximamos de Jesus de qualquer forma. E eu, como sacerdote, distribuo a Eucaristia todos os dias e às vezes tenho vontade de chorar. A forma como algumas pessoas se aproximam da Eucaristia, como se fosse uma bolachinha, como se fosse algo que você encontra em qualquer lugar. A Eucaristia é a presença real de Jesus. Por isso nós precisamos nos preparar com toda a devoção, com todo amor, para que nós possamos receber esta fonte de graça. E termino esta homilia citando aqui um trecho de uma encíclica do Papa João Paulo II, que se chama Ecclesia de Eucaristia. Depois você pode ler, uma encíclica do ano 2003. E nesta encíclica o Papa diz em certo momento: se o cristianismo se deve distinguir no nosso tempo, sobretudo pela arte da oração, como não sentir a necessidade renovada de permanecer longamente em conversação espiritual, em adoração silenciosa, em atitude de amor, diante de Cristo presente no Santíssimo Sacramento? Então o Papa nos convida a adorar, a estar diante de Jesus, muitas vezes sem dizer nada, somente diante da sua presença. Esta igreja tem a grande graça de ter adoração 24 horas por dia. 24 horas Jesus está exposto aqui neste altar. E se nós tivéssemos consciência disso, tenho certeza que todas as horas esta igreja estaria lotada, porque há um tesouro esperando por nós. Jesus está esperando por nós na Eucaristia. Que nós então, nesta noite, renovemos a nossa fé neste grande mistério, que nós nos aproximemos da Eucaristia com grande tremor, mas com a certeza de que ela é o alimento que nos sustenta, ela é o alimento que nos capacita para viver a nossa santidade. O segredo da santidade dos santos foi a oração, foi a adoração eucarística. Conheça a história dos santos e você vai ver que eles rezavam e não rezavam pouco. Colocavam diante de Jesus a sua vida e ali pediam as graças necessárias. Então que o Senhor nos encontre assim, diante da sua presença eucarística, e que Ele nos torne cada vez mais adoradores do seu corpo e do seu sangue. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.